Eu sou o Leonardo Baroni, integrante da equipe pedagógica da plataforma de correção de texto Sedação Nota 1000. Hoje irei mediar uma conversa sobre o tema de Enem da segunda fase da maratona da plataforma, que tem como frase temática Obstáculos para a promoção da saúde mental dos adolescentes brasileiros. Para debater o tema, contamos hoje com a presença de Lucas Leandro, que é psicólogo e professor, e de Clayton Dick, que também é professor, além de empreendedor em educação. Ambos trabalham ativamente na área da psicologia. Muito obrigado pela presença de vocês e sejam bem-vindos. Antes da gente começar a nossa conversa, gostaria de falar sobre o tema da segunda fase da maratona desse ano. A gente sabe que a saúde mental vem sendo bastante discutida na contemporaneidade, principalmente quando a gente pensa que nós passamos por um momento de isolamento social por conta da pandemia de Covid-19. E hoje a gente vê também que existe uma maior atenção à saúde dos adolescentes, que não era um foco, ou pelo menos não era algo tão noticiado com bastante atenção no passado, certo? E a gente consegue abordar mais esse assunto que está em constante estudo, mas também, ainda nessa seara, a gente percebe que existem algumas barreiras para garantir um bem-estar ou alcance pleno da saúde mental dessa parcela da população. É um momento de muitas mudanças físicas, sociais e emocionais, e por isso nós precisamos discutir como esse momento da vida pode ser encarado de uma maneira mais leve, por assim dizer. Dessa forma, para refletir sobre o assunto, que é bastante amplo, eu quero começar direcionando a minha primeira pergunta ao Lucas, que é: Lucas, como a saúde mental pode afetar a vida cotidiana dos adolescentes brasileiros e quais são os principais problemas enfrentados por esse grupo? Além disso, existem exemplos estatísticos ou de estudos ou informações que podem ser levadas em consideração aqui? Então, primeiramente, obrigado pelo convite. Me coloco não só nessa participação aqui, mas para além desse nosso papo, para poder ajudar e contribuir com os colegas, com os alunos. Enfim, estou disponível aqui. Bom, um primeiro ponto que já foi muito bem colocado por vocês é que realmente, olha, é uma fase onde tem uma série de mudanças, por assim dizer, nos principais níveis de atuação diária desses adolescentes. A primeira delas são as mudanças corporais, fisiológicas, a competição hormonal que passa a existir dentro deles ali, uma parte deles querendo se sobressair diante da outra, às vezes é mais uma área de interesses humanos, sociais, às vezes eles têm mais interesses numa vida social, financeira, por exemplo, outros têm mais preocupação com os contornos afetivos. Então, essa é uma série de coisas que vão acontecendo dentro deles. Muitas vezes eles têm dificuldade de dar nome, o famoso dar nome aos bois, né? Colocar o nome certinho em cada coisa para entender o que está sentindo e então poder lidar com essa demanda afetiva que eles têm. Como eu já falei, outras questões que estão ligadas a isso também, aí são transformações externas, da própria sociedade em que eles vivem. Então, a gente já tem hoje índices de maior quantidade de manifestação de doença mental, de transtorno mental, por exemplo, em comunidades de baixa renda, onde essas pessoas têm menos acessibilidade e tal, e por conta disso eles acabam, por falta de recursos, desenvolvendo algumas preocupações maiores, entre outros fatores. Então, assim, hoje, eu até peguei um dado que eu sei que é importante até para os alunos que estão interessados em provas e tal, da própria Organização Pan-Americana de Saúde, né? É um site que eles podem recorrer com muita facilidade e ali eles vão encontrar, por exemplo, estatísticas que falam sobre cada vez mais cedo problemas mentais aparecendo na juventude, por volta ali dos seus 14 anos de idade. A dificuldade, então, que eles têm, que eu comecei falando, de entender tudo isso. E esses problemas aparecendo mais cedo, por questões externas, como uma que eu dei exemplo aqui, que seria a social, faz com que eles, então, fiquem mais retraídos, com dificuldades sociais, dificuldades de aprendizado. E aí, talvez a forma de começar a lidar com isso, o primeiro passo, seja a informação. Poder levar essa informação de qualidade para eles. Então, é o primeiro ponto que eu colocaria, porque eu sei que a gente vai discorrer sobre outros aqui, né? Certo. Eu acho que essa questão de dar nome aos bois é algo bem importante, porque é algo que, talvez trazendo até um pouco da minha experiência pessoal, eu acho que a gente não falava disso há uns
10 anos, há uns 12 anos, não se colocava tanto nome, às vezes era até dado como frescura ou algo que você não estava ali tão preparado para enfrentar esses momentos, ainda mais de vestibular e todas as mudanças, além de físicas, tem também as mudanças sociais e as cobranças que a sociedade também impõe para esses adolescentes. Obrigado, Lucas. Eu queria pedir agora para o Cleiton comentar ou complementar a resposta, por favor. Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aqui com a redação pela qual eu tenho tanto carinho, né? E eu concordo totalmente com o Lucas. Eu acho que a idade aí, né, que compreende a adolescência e os primeiros anos da juventude também, até um pouquinho antes da adolescência, na pré-adolescência, a gente tem hormônios e mudanças aí ocorrendo no corpo e na mente que vão marcar depois a nossa vida para sempre, né? Não é à toa que a gente já vê isso retratado em livros e no cinema, enfim, na literatura como um todo. Quando um sujeito vai resolver seus problemas, vai lidar com questões complexas no futuro, ele sempre acaba voltando, né? Fazendo aquelas remissões, voltando lá para o colégio, onde ele teve um episódio de bullying. Os americanos têm essa mania de retratar ali a escola, aquele momento exato onde ocorreu um sofrimento psíquico relevante e que vai marcar a vida dessa pessoa dali para frente. Então, é um momento delicadíssimo e que cada vez mais aí vai fazendo com que a sociedade toda, nós, pais, professores, enfim, todo mundo, olhe com cuidado para essa etapa da vida dos nossos jovens, para poder evitar que essas questões e que isso se torne depois questões mais graves, problemas aí mais complexos ainda. Então, acho que nós estamos lidando com um momento muito peculiar da vida de todo mundo, né? Sim, eu diria peculiar e delicado, né? Porque é um momento, como você falou, que é bem definidor, eu acho, muito do futuro e até das relações que essa pessoa vai exercer e ter dentro da sociedade. Obrigado, Cleiton. Passando novamente a palavra para você agora, eu queria fazer a segunda pergunta. E pensando em todas essas problemáticas, quais são os fatores que intensificam e contribuem para essa situação? Na minha visão, a gente tem, né, obviamente, uma miscelânea aí de fatores que vão contribuir, né? A cobrança das famílias, a importância para muita gente de seguir uma carreira, de evoluir socialmente, e assim por diante. Mas eu queria destacar um ponto que eu acho que é nevrálgico nisso tudo, que aparece para mim muito nas conversas aí com amigos, com professores, com colegas de consultório também, que é a questão digital, né? E alguém poderia dizer, mas isso a gente já sabe, né? Poxa, grande novidade. Tem uma grande novidade nisso, sim. E eu acho que os alunos, aí todo mundo que está prestando vestibular tem que ficar atento a isso, especialmente. A novidade é que isso foi, depois aí de entre 12 e 15 anos que os smartphones invadiram a nossa vida e dos nossos adolescentes e jovens também, né? A gente finalmente conseguiu observar os efeitos disso de uma maneira científica. Isso foi medido, né? Tem um trabalho que eu peguei aqui, que é esse aqui, ó, A Geração Ansiosa, do Jonathan Haidt, um livro obrigatório, que traz esses pontos de uma maneira muito direta. O que aconteceu com os nossos jovens desde que os smartphones e as redes sociais dali, disponíveis o tempo todo nos smartphones, o que aconteceu com esses jovens de lá para cá? E a resposta é muito, muito clara.
os impactos são gravíssimos. A gente teve não só perdas do ponto de vista social, psicológico e tal, mas também perdas cognitivas, né? Então, esses jovens que passaram por essa década aí, muito sujeitos aos efeitos das telas, né, e especialmente das redes sociais, numa idade em que o aparelho psíquico ainda está sendo moldado, vão sofrer, já estão sofrendo e vão sofrer muito por conta desses déficits, dessas questões ali que não foram bem arranjadas, né? Então, entre os problemas, a gente tem desde a dificuldade de atenção, a fragmentação da atenção, privação de sono, privação social, agressividade, depressão, comportamentos de risco, uma série aí de pontos que que cresceram absurdamente após o advento do smartphone, né, com redes sociais junto, e que não há como dissociar disso. Uma colega até falou para mim, poxa, mas será que não aconteceu outra coisa? E o próprio Haidt, ele comenta isso em um outro momento. A não ser que colocaram alguma coisa na água da humanidade, é o smartphone, é a rede social, é isso que mudou e é isso que causou aí um problema que agora a gente vai ter que lidar, pensando que finalmente conseguimos medir os resultados, né? Precisava de tempo, né? Que todo mundo tinha uma impressão de que havia um problema, mas ninguém havia medido. Agora foi medido, então isso vai atrapalhar muito a condução aí desses jovens para a idade adulta, né? Sim. Eu diria até que eu estou aí um pouco dentro dessa faixa da entrada do smartphone, que a gente teve as redes sociais e também esse boom de celular com muito compartilhamento de foto, informação. E para além da falta de atenção, acho que hoje a gente está tendo muita informação e a gente é bombardeado por informação a todo momento. E isso para a cabeça de um adolescente é muita coisa para lidar mesmo. A cabeça não para, né? Mas muito interessante até a indicação do livro, Cleiton. Obrigado. Agora eu queria pedir para o Lucas comentar um pouquinho, complementar Perfeito. sua visão. Olha, realmente o Cleiton trouxe, eu acho que hoje, né, nessa fase, às vezes os jovens ouvem a gente falando isso, né? E a gente estava agora falando ali de um dispositivo, de um fone, a gente está imerso nisso também, só que de um jeito que não está ainda num nível prejudicial, né? E alguns deles que estão enfrentando essa dificuldade já sendo prejudicados por esse excesso, eles acham que é pura implicância, assim, mas não é, né? Não é. A primeira coisa que eu gostaria de trazer, depois, se eles quiserem até pesquisar, eu peguei um artigo, que inclusive está lá no meu Instagram, de 2002. Então, olha só como conecta muito bem com isso que o Cleiton está falando. Cara, mais de 20 anos atrás, a pesquisa é o papel do sistema dopaminérgico na fobia social. Papel do sistema dopaminérgico na fobia social. Eles podem pesquisar pelo Cielo, tá? Com esse título. E lá, esses pesquisadores já estavam falando sobre drogas, sobre pornografia, videogame, coisas desse gênero que são super estimulantes dopaminérgicos, dão aqueles picos de dopamina, onde eles vão ter uma satisfação muito rápida, só que do mesmo jeito que sobe muito rápido esse ânimo, esse interesse, tudo isso, num segundo momento, cai muito rápido, desmorona. E o cérebro vai perdendo a capacidade de articular esse sistema dopaminérgico da melhor maneira possível. Para quem não sabe, a dopamina é a moeda de incentivo do cérebro, por assim dizer, a moeda de ânimo, né? Para a galera que vai assistir, talvez não saiba. Então, toda vez que eles estão com muito excesso de telas, dando scroll ali no feed o dia inteiro, de Instagram e tal, ou jogando videogame por horas a fio, ou envolvidos com pornografia, que é um trabalho imaginativo muito grande, sem nenhum contato com realidade praticamente, aquilo cria uma hiperestimulação que, segundo esses pesquisadores, conduzem a uma fobia social. E aí, eu tenho certeza que vão concordar comigo quando eles ouvirem isso, que muitos dos amigos deles, ou eles mesmos, já devem estar com aquele lance de, pô, minha bateria social está acabando, né? Já deu minha bateria social. Todo mundo tem um pouco disso, né? Chega, quero ir para casa. Só que os jovens, muitos deles estão cada vez com isso mais cedo.
e com menos tempo de duração diante da comunidade. Eles já cansam, já querem se isolar, se afundar no seu quarto ali, e a coisa vai mexendo com todo aquele elemento emocional que eles têm. E um segundo ponto, que é um outro artigo que também está, esse eu não vou me delongar muito, mas é um artigo que eu também até coloquei lá depois no Instagram para quem quiser ver, são as relações de conjugalidade, né, os pais e tal, e o quanto isso gera um bem-estar. Então, às vezes, esse tempo de qualidade, com aquele primeiro núcleo que eles têm, que é a própria família, eu sei que tem dificuldades, etc., mas optar por uma tentativa, pelo menos, dessa relação dentro de casa, ou aqueles que já estão, né, casados e tal, tentarem melhorar essa relação conjugal, esse primeiro convívio, isso também tem uma pesquisa lá que vai mostrar o quanto isso incentiva uma vida com um pouco mais de bem-estar, né? Então, uma questão familiar e uma questão de redes sociais, estímulo dopaminérgico aí para dar uma reforçada. Tá certo. Eu achei bem interessante essa segunda fonte, essa segunda indicação que você trouxe, até pela questão da família, né? Porque não são só os adolescentes que hoje estão com o celular scrollando o dia todo e tendo um estímulo muito grande de informação. E quando a família não dá esse apoio ou não tem esse espaço para ter uma abertura, como que a gente vai também garantir uma saúde mental para esse grupo da nossa sociedade, né? Bem interessante. Obrigado, Lucas. E, bem, né, a nossa terceira pergunta aqui, o Debatemos agora vai partir para um pouco a questão das fontes, ou o que seria indicado, ou o que você indicaria como um dado importante para ser levado em consideração na redação, e em que fontes o aluno poderia encontrar informações confiáveis sobre o assunto. A gente já trouxe aqui bastante coisa, mas eu queria que você, Lucas, se você pudesse falar um pouquinho sobre isso, como pesquisar para além das informações que a gente está trazendo aqui, como que o estudante pode encontrar algumas outras informações. Legal. Olha, a primeira coisa que eu faria depois dessa live aqui era ir atrás do livro que o Cleiton indicou. Eu digo por quê, defendo por quê. Eu acredito que o livro, a gente trabalha, né, o Cleiton provavelmente também ali com os artigos científicos, com sites e tal, só que às vezes a pessoa que está redigindo ali um determinado conteúdo no site, ele está pegando uma informação de um outro lugar que ele já viu também, tá? E aí a informação vai abrindo. Agora, quando você pega um livro, você está conversando praticamente com o autor ali. Então, eu iria atrás do livro e me debruçaria nos capítulos ali, olharia com calma, porque ali eu vou conseguir, para construir uma redação, para construir uma opinião, eu construiria algo muito mais estruturado. Mas eu até falei com você, né, Leonardo, que era uma preocupação minha de trazer alguns dados, alguns lugares relevantes para pesquisa. Então, só se eles quiserem, embora eu ainda prefira o livro como opinião principal, tem esse site, né, do OPAS, né, Organização Pan-Americana de Saúde, que ali eles vão encontrar muitos dados, né, o paho.org. Tá? Então, eles vão encontrar informações assim, relevantes por órgãos sérios, né, que estão contribuindo. Eles vão achar também na Fiocruz, se eu não me engano, acho que estava até em um dos materiais que você me mandou, eles vão encontrar algumas informações que eles podem encontrar com outros dados, né, somar ali, tentar tirar uma essência interessante, e eles vão encontrar também, em alguns momentos, dados relevantes passados assim na Unicef, onde eles também conseguem ver alguns dados estatísticos, coletarem algumas opiniões e também confrontarem. Mas eu finalizo recomendando livros, porque aí você conversa com o autor e você aprofunda um pouco mais na ideia, não fica aquela coisa superficial. Você tem estatística na cabeça, mas você não sabe desenrolar aquele raciocínio. Então, eu prefiro o livro que você conversa mais com o autor e sai com um raciocínio um pouco melhor e uma boa referência para citar. E sai um pouco do celular também, né? No mundo do celular, vai um pouco para o livro, que eu acho que é algo que a gente está precisando também. Exato. Obrigado, Lucas. Cleiton, queria pedir para você comentar, complementar sobre essas fontes. Eu acho que tem muita coisa aí, né, disponível, mas eu também gosto muito de materiais mais densos, como o livro do Jonathan Haidt. Tem um outro livro
que tem um nome um pouco mais provocativo, que é deixa eu ver ele aqui, que é A Fábrica de Cretinos Digitais, o perigo das telas para as nossas crianças. Ele é um pouco mais apocalíptico, é bem provocador, mas muito bem fundamentado também, mostra os efeitos aí das telas e das redes. Novamente, é um livro anterior ao do Jonathan Haidt. Aí tem um trabalho, um artigo deixa eu ver o nome dela aqui, da Marcela Franco, no Folhetim. Basta pesquisar Marcela Franco no Folhetim. O tema é Adolescentes contam o que causa ansiedade. E é interessantíssimo, ó. É um trabalho que envolveu centenas aí, ou dezenas de jovens do 9º ano do ensino fundamental e dos 3 anos do ensino médio, para saber o que os deixava ansiosos no celular. E aí tem respostas, assim, reveladoras. É muito interessante. Inclusive, eu acho que esses repertórios que eu estou trazendo, que o Lucas também trouxe, eles são importantes não só para esse tema, eles podem ser encaixados, né, dependendo do tema da redação, em diversos assuntos aí, para se construir uma argumentação legal. Porque é um problema universal, né? O problema da saúde dos jovens é um problema que vai impactar a sociedade como um todo. Então, tem esse artigo que eu acho imperdível e revelador também, acho que todo mundo deveria ler, da Marcela Franco, que traz casos reais de jovens nessa faixa e como é que eles relatam os seus problemas de ansiedade e de dificuldade de atenção, né? Por exemplo, quase todos eles falam sobre uma questão muito crítica, que é mandar uma mensagem e ficar guardando uma resposta, e ficar voltando sempre para olhar, cadê a resposta, cadê a resposta? Isso mina o foco de um jovem, da gente também, mas de um jovem ali que está precisando estudar para o vestibular, que está num momento de prova, né, de fazer exame, de fazer teste, precisa de atenção, de concentração. Isso machuca muito um jovem nesse estágio da vida, né? Então, há quem diga, eu também já ouvi essa frase, de que o desafio desses jovens que estão hoje, né, diante do vestibular não é mais necessariamente ser ali inteligente e conseguir mobilizar tais habilidades. Além disso, antes disso, é conseguir se concentrar, porque eles não conseguem, né? É uma dificuldade primeira. E como é que eu me concentro para depois conseguir absorver aqueles conteúdos e pensar, refletir a respeito daquilo tudo, né? Então, esses trabalhos que eu citei vão muito nessa direção de buscar o problema da ansiedade e, consequentemente, da depressão. O Lucas vai concordar comigo, a ansiedade é meio que a raiz dessas coisas todas, né? Depois vai desdobrando aí para um sintoma que pode ser um distúrbio alimentar, pode ser um princípio de depressão, pode ser um monte de coisa, mas a ansiedade, como é que a gente lida, como é que a gente, né, diagnostica e trabalha essa questão da ansiedade nos jovens e nos adultos também. É meio por aí. Beleza. Ótimas referências. Densas também, o que eu acho muito interessante. Obviamente, às vezes a gente vai ter alunos ali que não vão querer ir para essa linha de pesquisar algo mais denso, algo mais completo. E aí, nesses casos, pessoal que está assistindo, tome muito cuidado com as fontes que vocês usam, sempre busquem por fontes confiáveis, mas ainda assim recomendo as indicações aqui do Lucas e do Clayton, porque com certeza vão ser bem interessantes e também bem mais valiosas, às vezes, para fazer uma redação ali, é uma informação que eu diria até mais privilegiada do que e sai bastante do nosso senso comum, né? Muito obrigado, gente. Bom, e falando ainda na questão da prova, eu queria pedir que o Clayton começasse indicando uma proposta de intervenção para essa problemática, né? Como que o aluno poderia desenvolver uma solução para os obstáculos para a promoção da saúde mental do adolescente brasileiro?
Legal. Eu vou pegar outra referência, porque a minha proposta de intervenção, ela pega um gancho numa coisa que já existe, que acabou de aparecer, acabou a coisa de um ano e meio, em cima justamente desses trabalhos que começaram a diagnosticar os efeitos dessas mídias nas nossas crianças e jovens, né? Então, chama-se Movimento Desconecta. É um movimento da sociedade civil, de mães e pais de adolescentes, que pensaram o seguinte: temos um problema, né, que é esse problema da exposição às redes sociais e às telas dos nossos jovens, dos nossos filhos, né, e só tem um jeito da gente contornar esse negócio, é fazendo um pacto com todo mundo. Um pacto entre pais, entre professores, entre gestores escolares, enfim, entre a sociedade aí, de uma maneira bem ampla, para que a gente consiga restringir a exposição das crianças e dos adolescentes a esses conteúdos e a essas ferramentas. Por que se fez isso? Porque a gente sabe, né? Não adianta, por exemplo, eu chegar para o meu filho, para minha filha, e tirar o smartphone dele, sendo que na escola todo mundo tem smartphone. O que acontece? Esse jovem vai ser isolado socialmente, vai entrar em sofrimento psíquico muito maior até do que esse que a gente está comentando. Então, é o jogo do todo mundo tem que fazer. Então, a proposta de intervenção, na minha opinião, a minha proposta seria algo como, olha, a formação de um pacto social amplo que mobilize não só todos os pais de uma determinada escola, mas, enfim, que mobilize pais, professores e gestores, quem estiver ali se relacionando com essas crianças e adolescentes, para que todo mundo funcione de uma maneira combinada e que possamos, a partir disso, trazer esses jovens para uma experiência aí mais rica, menos dependente de tela, que favoreça o ganho de atenção, de concentração, o ganho social, é claro, né, de socialização, para que a gente possa evitar esses problemas que finalmente foram medidos e estão lá documentados, né? Então, se uma dessas pontas fura, não dá, aí estraga tudo. E vale lembrar que a gente já contornou o problema, a gente não sabia que o cigarro era um problema, né? A sociedade teve um momento que o cigarro era uma coisa aberta. E os jovens e as crianças queriam fumar também, porque viam os pais fumando. Hoje não pode, não funciona assim. Bebida alcoólica, mesma coisa. Então, a gente já conseguiu contornar outras adições nocivas e perigosas por meio dessa mobilização, dessa conscientização da sociedade como um todo. Mas tem que ser um pacto, tem que ser combinado, e eu espero que que esse movimento que eles chamaram de Movimento Desconecta, que eu acho belíssimo o nome e o trabalho em si, possa aí crescer e ir atingindo cada vez mais grupos, escolas, cidades, enfim, que a gente possa fazer disso um movimento real aí de transformação da saúde mental dos nossos jovens. Que a gente só tem a ganhar e acolher frutos maravilhosos no futuro. Ótimo. Não sei se eu falei todos os elementos lá, viu? Olha, eu vou, talvez, no caso, só complementar um pouquinho, não complementar na questão, mas comentar também aqui, antes de passar a palavra para o Lucas, que isso aí também carece de uma pesquisa minha aprofundada, mas é mais uma conversa que eu tive com pessoas, e um amigo meu falou que foi para a Alemanha, a esposa dele acompanhou, e ele pediu para a esposa dele observar o comportamento das pessoas dentro do metrô e em alguns espaços como o parque. E houve, aparentemente, lá alguma proposta por parte do governo mesmo de redução do uso de celular, do uso de tela. Então, assim, ela falou que via uma mãe lendo com um filho no metrô, no parque via as crianças brincando com gravetos, com outras coisas, e que quando ela foi para casa, de onde o marido dela estava ficando ali, por conta de um intercâmbio,
essa criança ela tinha certos horários para poder mexer no celular e também era algo tipo um jogo, algo um pouco mais assim leve do que um bombardeamento de rede social e vídeos como no Rios, TikTok, né? os famosos reels ou vídeos do TikTok que hoje fazem com que as crianças fiquem horas em frente à tela e isso acaba sendo nocivo. E a sua proposta de intervenção é interessante se o aluno seguir também essa linha de argumentação em relação às telas, porque como a gente fala de obstáculos para a promoção da saúde mental do adolescente, ele também pode seguir, às vezes, um caminho do bullying, um caminho Sim. outro que não seja esse da tela, mas lembrando sempre os alunos, vai usar essa proposta de intervenção, ela tem que estar coerente com o que foi ali desenvolvido na argumentação. Mas ótima a sua proposta, Cleiton. Eu não conhecia o movimento, achei bem interessante. Muito obrigado. E agora passo a palavra para o Lucas. Lucas, você teria alguma proposta de solução aqui? Como os alunos poderiam desenvolver essa proposta de intervenção dentro da redação? Você sabe que por isso que é muito legal essa troca, né? É muito bom ouvir que as pessoas têm ideais muito parecidos. Sabe, tem um escritor em inglês, o Chesterton, que ele estava escrevendo sobre soluções para assim, problemas do mundo, né, e tal. E em um determinado momento, os escritores de vários lugares começaram a mandar uma pergunta para ele, assim, ele estava elencando problemas gerais. E aí perguntaram, tá, mas qual que é o problema do mundo? Né, começaram a meio que questionar a respeito disso. E a resposta do Chesterton para todos esses homens foi, meus caros, né, o problema do mundo sou eu. Né? Então, quando eu trago aqui para minha responsabilidade a possibilidade de solução, ou quando eu me vejo parte do problema, então eu tomo para mim resolver, saem projetos como esse, que eu também não conhecia e achei muito bom. Porque, assim, o primeiro pensamento nosso é pensar em políticas públicas, e os alunos podem desenvolver isso, tá? A criação de políticas públicas que tenham um incentivo ali governamental para que, sei lá, tenham psicólogos dentro das empresas, ou para que um dos educadores, um dos professores, tenha um acréscimo ali para fazer um trabalho específico com grupos, e aí ele faça formações e trabalhe com grupos. Então, a gente pode apelar para as políticas públicas com certeza, e tem muito a se fazer. Por exemplo, as empresas contratam palestrantes todos os dias ali para fazer palestras nas empresas, né? Eu faço palestras aqui na região, e eles chamam gente, e às vezes tem empresa que de fato fala, olha, a gente está começando agora e tal, não dá nem para pagar. E o palestrante geralmente vai, porque ele divulga o trabalho dele, ele faz um projeto legal. Tem escolas que já chamaram, provavelmente, o professor, já chamaram alguns de vocês, talvez. Então, assim, isso pode acontecer por uma via pública. Mas, se eu pensar que eu sou parte do problema, que eu posso resolvê-lo, um professor pode ter essa iniciativa, um diretor de uma escola pode ter essa iniciativa, um aluno pode sugerir. Né? Eu fiz um trabalho desse na formação. Quando eu terminei minha formação em psicologia, eu passei em todas as escolas aqui do município de Cubatão, fui em escolas do município do Guarujá, fui a Santos, só que na Praia Grande, que é onde eu moro hoje, que eu não fiz esse trabalho. E nós íamos nas escolas e fazíamos um trabalho chamado Dor no Corpo, Dor na Alma. E nós falávamos sobre saúde mental, em grupo. Juntávamos os jovens ali, separavam o horário deles e tal, antes de ir para o intervalo. Às vezes, meia hora, 40 minutos, a gente conversava sobre saúde mental. E eles falavam sobre as dores internas que eles tinham, os sofrimentos, as angústias, davam risada, brincavam, zoavam o outro, mas era um ambiente saudável. Eu fiz esse trabalho por pelo menos 1 ano e meio nas escolas. Então, eu acredito que pode partir de incentivo público, mas principalmente movimentos como esse que foi comentado pelo professor Cleiton, incentivos próprios, pessoas levantando e fazendo esses determinados projetos. Acho que desse modo a gente consegue desenvolver muita coisa, sabe? Empresas, donos de empresas, tem 2, 3 escolas por perto, olha aquelas escolas e fala, cara, eu vou contratar um palestrante, um psicólogo, um psiquiatra e vou mandar ele na escola. Eu vou contratar para ajudar aquela escola que está ali na minha região, não posso ajudar o mundo, mas tem 2 escolas aqui, eu vou fazer isso, chegar lá, bater na porta da escola, eu tenho uma empresa aqui perto, né? Será que eu não posso fazer um serviço de iniciativa privada contigo e trazer ali um psicólogo para falar sobre saúde mental, fazer grupos, fazer uma palestra que seja? Quantos adolescentes não se tocam numa palestra e falam, caramba, isso daí mexeu comigo, vou falar com essa pessoa, vou chamar um professor, vou chamar meu pai na escola. Então, são inúmeras ideias aí que eles podem desenvolver na consideração deles. Sim,
Eu acho que só nesses casos a gente tem que tomar cuidado com o agente da ação, ok, pessoal? Que esse agente tem que ser válido. Então, às vezes, como você falou, a questão do incentivo de política por parte de políticas públicas ou até do governo, aí a gente traria um agente mais válido mesmo, que seria pontuado no Enem. Mas são ideias ótimas e totalmente válidas, inclusive no texto de apoio 3, no texto motivador 3 que a gente traz para esse tema da maratona, tem essa questão de um aluno que também fez parte de um programa da Unicef e que ele se achou ali na vida política, mas ele fala que também esses adolescentes podem se achar em outros espaços, então espaços como música, dança, e que talvez é nesse momento que ele consegue ali se desligar ou até encontrar propósitos dentro desse momento que é, querendo ou não, um pouco caótico. Muito obrigado, Lucas. Bom, a gente chegou no nosso tempo. Eu gostaria de agradecer muito a presença do Cleiton e do Lucas aqui. Foi um prazer mediar esse bate-papo. Agradecer também a você que assistiu e te lembrar que é possível participar da segunda fase da maratona na plataforma Redação Nota 1000, tanto para a modalidade Enem quanto para a modalidade de ensino fundamental. Converse com a sua escola para maiores informações. E até logo. Muito obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.